Colonizada por italianos em 1878 e emancipada em 6 de outubro de 1900, hoje nós estamos em Uruçanga, sul de Santa Catarina, conhecida como a capital brasileira do bom vinho. A cidade tem pouco mais de 20 mil habitantes. Muitos conhecem Uruçanga pelas indústrias de artigos plásticos, cerâmicos, móveis, metalúrgica, esquadrias, indústrias de peças para motos, entre outros. E a agricultura também é forte na cidade. Mas viemos aqui hoje para mostrar o outro lado de Uruçanga. Viemos mostrar também que Uruçanga é considerado a capital regional do rock and roll. E daqui a pouquinho nós estaremos indo para a casa de uma banda muito especial, onde faremos a primeira entrevista do Mais Música da Meu Sul TV. Então vamos lá, convido vocês a vir comigo e conhecer um pouco mais desta grande banda que eu estou trazendo para vocês. Vamos lá! Quero viver sem dor, quero tudo e nada ao mesmo tempo. Estamos todos numa direção certa, uma razão buscar apenas amor. Quero um doce e imortal presente, quero o limite de uma eterna busca. Quero um contexto ou retrato de tudo. Vida e morte estão sempre presentes nas encostas do mundo. Alguém que seja sensível no bem e no mal, muito além do normal. Nas encostas do mundo, alguém que seja sensível no bem e no mal, muito além do normal. Uma mistura de tudo ou de nada, nada muito equilibrado. Seja uma alegria imperfeita, sem muros nem fronteiras, sem estradas. Quero um doce e imortal presente, quero o limite de uma eterna busca. Quero um contexto ou retrato de tudo. Vida e morte estão sempre presentes nas encostas do mundo. Alguém que seja sensível no bem e no mal, muito além do normal. Nas encostas do mundo, alguém que seja sensível no bem e no mal, muito além do normal. Lembra que eu falei para vocês que eu estava em Uruçanga e estava com uma banda especial? Aqui é a cidade do rock and roll. E eu estou aqui agora com Gera Fornaza e Banda Alheia, esses feras que estão comemorando 30 anos de carreira, e nada melhor do que a gente vir aqui e bater um papo legal com eles, mostrar para vocês um pouco mais dessa banda que nesta quarta-feira fará um grande show no Teatro Elias Angeloni, lançando o novo CD Além do Normal. E aí, Gera, qual é a expectativa? Primeiramente, boa noite a todos. Qual é a expectativa desse novo CD, desse lançamento nesta quarta-feira? Pois é, legal, Ivo. Para nós é uma grande honra. Nós vamos estar lançando o nosso quarto CD, né? E depois de 2 vinil que a gente tinha já no passado, né? Então é um momento muito especial da banda. Né? O último CD nós tínhamos gravado ao vivo lá no teatro, com DVD e tudo. E agora nós vamos voltar lá para o Teatro Elias Angeloni, lançando esse CD que nós gravamos aqui nesse estúdio. Só não foi gravado aqui a bateria e a voz, que gravamos lá em Tubarão, no estúdio do Fabrício, lá, um estúdio bem legal, entendeu? Depois foi tudo lá para o Rio, mixou, e foi lá para o Tennessee, masterizou, enfim. A gente interna. Essa aqui é a nossa casa, aqui é o nosso momento, né, de ensaio, né?
Então aqui, bem legal estar aqui com a Meu Sul TV, contigo, Ivo, né? No programa Mais Música. Para nós é uma grande honra poder fazer parte dessa... Do lançamento também, né? É, isso. E para nós é muito importante a gente frisar esse lançamento lá no teatro do novo CD, um trabalho bem bacana. São 14 canções inéditas, todas autorais. Isso que eu ia perguntar, o que o público pode esperar desse novo CD de vocês? Do CD são 14 canções novas, inéditas, que a banda não tinha gravado nenhuma. Nós compusemos para esse CD 19, escolhemos 14. Então a maioria são rock and roll, clássico rock, mas tem também algumas baladas, sei lá, 4, 5, não sei, né, Duda? Na banda tem uma corrente que acha que é muita balada, outra que tem um country, 2 country e tal, enfim, e blues, tem um blues, enfim. Tem balada, tem violões, tem cavaquinho não, bandolim, tem lap steel, né, tem piano, que é feito lá pelo Vilarim, e a banda e rock and roll, né, bateria, voz, aí o Bicudo, né, o baixo pelo Neno, e o nosso professor aqui, o maestro da banda, que é o Duda Trombin, que faz a coisa, e eu e o Bicudo que fizemos vocais e bateria e as composições são da banda, sempre com alguns parceiros. Que a gente quem é que ajudou vocês na composição dessas músicas? Nós compomos sempre melodia e letra, mas a gente divide. Acho que faz a parceria, ela é uma coisa muito, muito bonita, muito forte, muito boa, né? Construtiva. Né? Eu vejo pelas melodias que eu construo sozinho, elas são menos do que aquelas que eu e o Duda compusemos juntos. Consegue fazer um trabalho assim magnífico. Né? E letra nós escrevemos com a Rita Paduim, nós escrevemos com o Lucas Dias, nós escrevemos com a Márcia Costa, escrevemos também com o Jerônimo, que ele escreveu uma junto. E a gente pega um rascunho de uma letra, ou pega um livro da pessoa e faz um poema do nosso jeito, e aí fica legal, e eles gostaram. Tocasse num assunto legal aqui agora, poema. Quem foi a poetisa que escreveu uma música junto com vocês? Pois é, foi a Rita escreveu, a Márcia escreveu, o Lucas escreveu, né? São todos poetas. São poetas, escrevem coisas, mas as letras não saiu de um poema deles estritamente único e coisa. Né? A letra, essa aqui, além do normal, ela saiu, eu acho, de um livro, de várias partes, de várias histórias, e era nada além do normal, e nós queríamos botar muito além do normal, e ficou além do normal. Enfim, a gente constrói também, todos da banda dão o seu pitaco, né? A sua contribuição, a sua energia, né? E a sua palavra. Né? Eu tive o prazer de acompanhar o último CD de vocês, que vocês fizeram um DVD, o Blu-ray. Uhum. E para quem está do outro lado, o que pode esperar dessas composições, não só na parte de letra, mas na parte de melodia, de harmonia? O que vai contagiar tanto quanto o outro? Nós achamos que esse trabalho ele é melhor que o outro. Ele é o melhor trabalho da banda, acabou ficando esse além do normal. Né? Ele ficou um trabalho... Aquele foi um grande trabalho, né? Daquelas 20, tinha 11 canções novas, eu acho. Né? Das 20 que tocam no DVD, 11 eram novas também. Mas era um trabalho, como é que se diz, bonito, back vocal, naipe de sopro, quarteto de cordas, né? Tinha piano, teclado, percussão, teve participação de estrelas, né? Do Léo Henriques, do Serginho Moá, do Nazi, né? O Vilarim no piano, né? O Regis, enfim, o Petraco na lap steel. Foi muito bacana, interessante. Mas esse trabalho atual, ele é um trabalho assim que eu considero o nível musical e das letras e das composições eu considero superior, né? Com recados mais fortes do que aquele. Né? Mas musicalmente aquele trabalho foi mais completo, tinha mais, né? Éramos em 20, agora nós somos nós 4, os 4 originais, os 4 realmente da banda alheia. E nada mais justo também conversar com o maestro da banda, né? Duda Trombin. É bem o maestro, eu ajudo. Professor de violão, renomado, conhecido em toda a região. E, Duda, o Gera falou da composição, foi um trabalho feito por vocês, essa vez exclusivamente por vocês 4. E como é que tá os ritmos, as melodias para esse CD? Eu acho que, Ivo, esse CD foi o CD mais pensado da banda. Ele foi feito com calma. Eu trazia alguns riffs, eu trazia as harmonias, o Gera foi fazendo as letras com
parceria ou não, né? Mas eu acho que foi o CD feito com mais calma, mais pensado. As sonoridades do CD estão bem legais, porque tem violão, tem bandolim, como o Gira falou, né? Tem a lap steel, tem guitarra, quer dizer, ele é bem diversificado, o CD. Ele vai agradar aquele que não gosta tanto de guitarra e gosta mais de um lance acústico. Eu acho que esse CD, na verdade, ele é a mistura do CD mais pesadão do Banda Alheia, um anterior ao DVD, junto com o DVD. A gente nunca mais vai abandonar totalmente o violão, de fazer baladas, né? Nós estamos fazendo uma mistura. A Banda Alheia 2016, né? Nós não estamos lá em 87, 88. Então hoje o Banda Alheia, os próximos CDs sempre vai ter sonoridades diferentes. É baladas, é um blues, é o rock and roll mais pesado, o classic rock, né? Lá The Purple, essa Creedence e tal. Mas ela vai ter sempre essa mistura, vai ser diversificado o CD. Eu ia te perguntar, e essas inspirações, de onde que vem? Quais as bandas que vocês se inspiraram para trazer esse tipo de, essa coisa diferente que vocês estão incluindo, colocando nas letras, nas melodias das músicas? Eu acho que o legal do Banda Alheia é que cada um aqui tem uma influência diferente. Tipo assim, o Gera e o Marcos, eles são dos anos 70, né? Rolling Stones, Creedence, tal. Eu já me criei nos anos 80, escutando outro tipo de som, já o hard rock, o Whitesnake, os guitarristas virtuosos, etc. O Bicudo gosta. Agora é dia 30. Aí o Bicudo já gosta de, que eu me lembro que o Iron Maiden, Rush, Boston, tinha então cada um tem o seu estilo aqui. A gente mistura um pouco disso tudo, não tem? Pra dar a sonoridade do Banda Alheia moderna agora, né? Bicudo, e os metais? Pois é, os metais foram uma fase da banda, né? Que teve tecladista, teve também aqui backing vocals e teve metais, né? Eu sou responsável pelo ritmo, né? Pela percussão, pela bateria, faço carrom em algumas circunstâncias, como é o caso agora, né? E a batera é comigo, né? Então estamos aí já há 15 anos, praticamente 15 anos, esse mesmo grupo, hoje integrantes exclusivamente de Uruçanga, né? Fazendo história, né? E a gente que era fã da Banda Alheia, quando jovens, eu e o Duda, né? A gente se considera jovem ainda hoje, claro, né? Mas muito mais jovens, a gente ia ver a Banda Alheia nos shows da Festa do Vinho, na Danceteria Metrô em Uruçanga, e nunca imaginava que um dia ia fazer parte da banda. A gente entrou, já estamos há quase 15 anos juntos e já gravando já o 4º CD da era de CD, né? Porque a gente faz parte somente dessa fase, né? Do CD. Da época vinil, era outro grupo, um grupo muito bom também, e a gente veio a suceder essa turma tão boa aí também. Tá aí a responsabilidade de lançar mais um trabalho bem legal. Já que você tocou nesse assunto, Bicudo, você podia contar um pouquinho da história da Banda Alheia para quem ainda não conhece? Eu sei que ela começou lá no final de 87, por ali, né? Com Monstro, Gera Fornaza, mais uns amigos, e ela passou por 1, 2, 3, 4, 5, 6, e essa hoje é a 7ª formação da banda, e, que nem você falou, já está aí 15 anos fazendo sucesso. O que a gente poderia falar um pouquinho da história da Banda Alheia? Pois é, esse grupo já está junto há aproximadamente uns 15 anos, mas quem começou, o grande responsável, foi Gera Fornaza, final de 85, começo de 86. A gente fala de 87 e 30 anos justamente porque a banda se lançou publicamente com o primeiro trabalho em 87. Mas até gravar o primeiro disco, né, Gera, teve muito ensaio, né? E a primeira formação, inclusive, era um trio, né? Que era o Dit, que é um grande baterista de Criciúma, e o Walter também, contrabaixista de Criciúma, né? E mais o Gera. Então eles começaram o primeiro disco, que foi, na verdade, um compacto com 4 músicas, né? E o legal de tudo isso é que as 4 músicas do primeiro disco, primeiro LP, hoje ainda fazem parte do repertório, e se a gente não tocar no show, o público cobra. Isso que é interessante. Então, são músicas que há 30 anos estão tocando, prova de que a música, além de ser e de ter uma linguagem universal, ela não envelhece, pelo contrário, ela fica cada vez melhor. E a gente vai refazendo novas versões, vai moldando para sempre melhorar e sempre manter no repertório. E o público gosta, a gente faz o que eles querem, né? Vamos fazer mais uma música então? 3, 4...
Sem nenhum lugar especial para ir. Mas eu sei que vou passar por lá. Apenas indo, sem querer voltar. Apenas indo, sem querer voltar. Eu amava tanto seu olhar. As cores e as emoções do nosso amor. Apenas indo, sem querer voltar. Apenas indo, sem querer voltar. Sabe aí de cor os caminhos da felicidade, perdida como eu. Apenas indo, sem querer voltar. 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 Apenas indo. Apenas indo. Birolo. Pela vida, pelas estradas, né? Birolo também já está há muito tempo na banda. Quanto tempo, Birolo? Eu entrei, nós começamos junto, eu e o Gera, já nos anos 70, né? Éramos adolescentes ainda e aquela paixão, né, que a gente ouvia, Beatles, Rolling Stones, né? E fazer uma banda, formar uma banda e começamos fazendo cover na época, né? E depois houve a separação de estudo, a vida profissional, né? E voltei na banda, né? E há 15 anos atrás, né? Voltamos juntos, né? Mesmo período. Vocês tocaram agora Apenas Indo. Isso. E um dos lugares que vocês foram ultimamente, acho que se eu não me engano foram 2 vezes, foram tocar no Brasília Day. Isso, vai. Como é que foi? Conta pra nós um pouquinho, o pessoal de casa um pouquinho, como é que foi? Qual é a emoção de representar o Brasil lá no Brasília Day? Aquilo lá fazer aquela festa para os brasileiros. Foi de arrepiar, não imaginava estar tocando nos Estados Unidos, né? Vamos dizer, onde nasceu praticamente o rock and roll, né? Aquilo foi algo apaixonante mesmo. Não, e aconteceu uma coisa, né, que eu acho que a gente tem que falar assim, porque o músico, ele tem que estar
felizmente ou infelizmente, faz parte do negócio. Tu tem que estar preparado para qualquer tipo de... Tipo, nós tocamos uma versão de Apenas Indo, que nós nunca mais tocava essa versão. Se saia uma, gravou outra, gravamos 3 versões, de vez em quando se toca de um jeito, né? Aí vai. Mas lá nos Estados Unidos aconteceu uma coisa, nós levamos lá, o Duda levou uma mala de pedal, aquela porra pesada, né? Eu levei os meus pedalzinhos e tudo. Chegamos lá, tá, levamos... Na primeira vez nós compramos todas as guitarras lá, compramos uma Gibson dupla, eu comprei aquela guitarra que eu estou tocando ali, o baixo veio de lá antes, é isso e tal, né? E na segunda vez nós levamos as guitarras, tal, já tinha comprado tal, e as pedaleiras, né? Aí chegou na hora de plugar lá na hora, meu amigo, nós tocamos, o Brazilian Day que nós tocamos é o Brazilian Day da Embaixada, e é na rua 43, a Little Brasil, 46 tal, a Street ali, uma rua bem legal tal. Aí vem toda a coisa brasileira, não coisa, né? E aí assim, ó, e agora, com vocês, banda alheia. Aí tu tem que entrar um pouquinho antes, pluga a guitarra, troca o aparelho, tem um hold lá, mas é a coisa rápida, tem que chegar e... É a hora do... Pá, o pedal, a chave lá americana é daqueles 2 só, não sei se é o público que estava ouvindo, de repente sabe, liga. O americano não tem o 3 pinos, é 2 pininhos, chato. Não deu, não deu. Não der nada, né? Larga o pedal, pluga direto no aparelho, tocamos sem pedal, sem nada, e manda ver. É isso aí. Esse é o jeito que tu tem que fazer, com as condições que aparecem pra gente, não é? Ó, vamos cantar sem microfone, sem contrabaixo, né? A guitarra é pra canhoto, vai ter que se virar, né? Vai tocar improviso, né? Isso aí. Então aconteceu esse lance, assim, foi um lance assim. E depois lá que eu achei... O Brazilian Day foi uma história, para mim, superior ao Brazilian Day que aconteceu conosco lá. Nós tivemos a honra de tocar e gravamos lá dentro com os estudantes de engenharia de som da Universidade de Columbia de Nova York. Tivemos a honra de tocar na primeira FM do planeta. A primeira FM do mundo era WC... Não sei se alguém se lembra o nome. É uma FM de Nova York, da Universidade de Columbia, da Universidade de Nova York, e os estudantes e tal. Aí foi a mesma coisa, entramos numa salinha tal, nós com aquelas guitarras, com os aparelhos deles, e daí a gente acabou, né, Bicudo? Te lembra? Tinha uma bateria, um programa, isso, com um brasileirão que foi para lá assistir o Woodstock, né? E o pai dele era engenheiro, acho, de petróleo, sei lá, ficaram nos Estados Unidos, enfim. É o cara brasileiro que está lá no programa dessa rádio, e tivemos a honra de gravar, não sei se foi 3 ou 4 ou 5, enfim, acho que foi 2 horas, sei lá, de programa, a banda alheia gravou dentro da WCR, não sei o quê, a primeira FM do mundo. E foi bem legal isso aí. Foi tinha um acervo, assim, uma acervo coisa assim que eu achei. Foi entrevista. O maior acervo, acho que do mundo, de vinil que eles tinham. Não, eles mostraram lá para nós. Nossa, tu Coisa imagina uma rádio da Universidade de Nova York, do curso de engenharia de som. Foi muito bacana. Isso foi muito legal. E os guri que faziam todos estudantes, né? Estudantes de engenharia de som que faziam a nossa... Fizeram a mixagem. A nossa mixagem. Perfeito. E só tocava aquilo que tu tocava ali, que eu achei muito bonito, que é o que você está fazendo aqui, que o que está saindo aí é o que está tocando, não é um disco, não é um playback, né? E lá só tocava aquilo que era tocado lá dentro da universidade. Achei muito bonito, não era tu levar lá um disco, DVD, o que nos levou para tocar no Brazilian Day foi o nosso DVD. Foi um brasileiro que levou o DVD lá, caiu na mão certa, eles convidaram a banda alheia. Mas a universidade... assim, a entrevista que nós fizemos na Universidade de Colômbia, na rádio foi inesquecível, WC, isso aí foi uma que coisa... é a primeira FM do mundo, para mim foi o ponto máximo. Ali foi uma coisa realmente assim, muito, muito bacana, muito honra para nós. Né? Eles valorizaram, na verdade, a música de vocês. Eles valorizaram a música e eles valorizam todos os países. Essa rádio ela tem um negócio assim que ela parece que tem um dia do Brasil, um dia do país X, enfim, eles valorizam todo mundo. E tem que ser tocado ali ao vivo, gravado, lógico que não dá, né? Porque eles usam os recursos, né? Os negócios das mixagens, né? Mas não foi ao vivo, mas foi tocado ali dentro, não na hora que tocou, mas eles lá mexeram nos botões e tal. Os mestres dos botões. Duda, e como foi tocar no Brazilian Day? Qual foi a receptividade do público? Qual foi a emoção de estar representando o Brasil nos Estados Unidos? Claro, no Dia do Brasil também,
mas está lá? Acho que o Brazilian Day foi um sonho que acho que até hoje acho que não caiu a ficha ainda, né? A gente estar lá na Times Square e saindo como que é o Hard Rock Café enfim, e depois tocar para o público brasileiro, e não só o público brasileiro, o americano também. Foi uma experiência assim, acho que inesquecível, né? Não cai a ficha ainda, não tem, do que foi aquilo, assim. E depois nós tocamos em outro bar lá, né, Bicudo? Não sei, não me lembro o nome. Participamos também de um show de uma cantora brasileira em outro bar também, entendeu? Fizemos uma participação, uma banda com o baterista do Baden Powell tocando bateria. E foi muito legal, assim, uns caras feríssimos de música brasileira, a gente tocou com eles também. Então foi uma experiência, assim, andar na noite de Nova York, entendeu? Metrô, entendeu? Não só foi a música, foi o sentido de conhecer, né? A cultura. A música justamente traz isso, né? Isso. Ela proporciona momentos pra gente que agregou muito valor, né? Com muito valor. Então, Bicudo, e pra ti, como é que foi ir pro... Eu sei que tu já participou de diversos programas de televisão com o Gera, vocês dois, a dupla dinâmica, claro, nem sempre dá pra ir. Vocês já foram lá no Ronivon, já foram em outros programas que eu também pude acompanhar, sempre ligadão ali no Facebook da banda. Como é que foi estar lá nos Estados Unidos? E como é que é estar levando o nome da banda alheia pro mundo afora, na verdade, não só o Brasil? Quando essa viagem se concretizou realmente, e a gente deve muito ao esforço também do Yves Goulart, que é um cineasta aqui de Uruçanga, que se esforçou muito para a gente ir, que é um amigo e parceiro da banda também, né, Gera? A primeira coisa que a gente se lembrou de colocar na nossa mala, além dos instrumentos, foi a bandeira de Uruçanga e a bandeira do Criciúma Esporte Clube. A bandeira de Uruçanga porque é a nossa cidade. A bandeira do Criciúma porque é através do futebol, né, que as culturas também se fundem, né? Tem muita gente lá no exterior que foi realizar o seu sonho, levou a bandeira do Brasil, está lá trabalhando, está lá formando família e tal. Então, eles estão lá realizando o sonho e a gente também. Duda falou muito bem. A gente foi conhecer lá a grande central de metrô, onde muitos filmes já foram gravados lá, né? Foi uma emoção muito legal. Fomos conhecer a loja da Apple, uma loja toda de vidro, espetacular. Quando se fala em Apple, se fala uma das maiores tecnologias do mundo, né? Mas, falando da música em si, para nós foi algo que, assim, que somou bastante, sabe? Somou muito. Você falou em participar de programa de televisão. A gente foi, realmente, no Ronivon 2 vezes. Fomos lá na Record News, com o Heródoto Barbeiro, que é um grande jornalista, né? Fomos na Rede Vida, enfim, em vários canais. Mas a gente valoriza demais quem nos valoriza aqui em casa, como é o programa de vocês, outros canais de rádio, TV, jornais, enfim. A gente está em casa e os canais da imprensa que falam da gente aqui, nesse momento em que estamos lançando o CD, eu acho que isso que é importante, é o agora, é o momento. O passado é a nossa história, a gente valoriza, né? A gente participou, construiu uma história que está vivendo hoje. O futuro é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar para tornar uma realidade. Então, o presente é agora. Quarta-feira, né, tá chegando aí. Nós queremos lançar o CD, queremos ver o teatro lotado. A venda de CD está nos assustando pelo volume que está vendendo. É impressionante como está vendendo o CD. A gente não sabia que ia vender tanto. Foram feitos 1000 CDs, em menos de 30 dias, mandamos fazer mais 1000, porque vai faltar no teatro. Nós estamos chegando, né, Gera? Esperamos que chegue até na quarta-feira. Então, assim, ó, a recepção está espetacular. Por isso a gente fala sem o menor medo de errar, com toda a convicção de que esse CD é realmente o que o Duda falou. É a junção de todos os que vieram. E quando a gente fala em influência, Beatles, Creedence, Rolling Stones, a nossa maior influência hoje são os nossos trabalhos anteriores. Porque você tem o compromisso de aperfeiçoar, melhorar, você dá uma olhadinha no CD anterior e faz melhor. Então está espetacular. A viagem aos Estados Unidos, olha, além de ser uma bagagem musical, para nós foi uma viagem turística, foi um conhecimento espetacular, muito bom.
O Duda teve uma emoção diferenciada lá. Ele bateu uma foto com o Homem de Ferro. Então essa também foi legal, uma experiência que ele trouxe para o filho dele, que é fã do Batman, do Homem-Aranha, né, Duda? O único probleminha que teve na segunda vez é que houve um problema no hotel e eu tive que dormir 7 dias numa cama de casal com bicudo. Isso aí foi um problema sério. Acordar de manhã cedo lá do bicudo aí não foi fácil. Só pegando o gancho aqui, falando de histórias, o que tem de engraçado para contar nesses 15 anos que vocês estão juntos aqui da banda? Histórias. Vamos contar um pouquinho? Assim, Tem dois histórias fatos. contáveis e incontáveis. Gera? Lembra de uma boa, Gera? Sempre tem histórias legais, assim, né? Eu não queria falar do bicudo, mas foi uma história bacana, assim, nós estávamos... Que eu não sabia, ia ser gravado, foi gravado um clipe na chegada nossa de Nova York. Imagina os 4 colonos de Uruçanga descendo no aeroporto, como é que é o nome? O Gerald Kennedy, sei lá, enfim, JK, né? O aeroporto de Nova York. E na chegada, né, o bicudo, ele desceu com a necessaire da minha mulher, um negócio assim. E aí o cara lá olhou, não combina essa necessaire com a bermuda dele. Bicho, ficou quantas horas? 3 horas ele ficou trancafiado na Polícia Federal. Tipo, acharam ele meio com pinta de terrorista, eu acho. Né? E nós tentando... E eu vi ali que estava a Rô junto, que eles estavam meio agoniados demais. Eu estava agoniado, porque eu preocupado, porque nós tínhamos que chegar... Nós tínhamos um horário para chegar lá em Nova York à tarde para comprar os instrumentos, porque nós estávamos sem instrumento. Nós tínhamos que ir lá na Samash, depois na Guitar Center, depois que nós compramos aquele... como é que é o aparelho lá, como é que é o nome dele? O Supersonic. Mas, enfim, e o bicudo ficou trancado na Polícia Federal, cara, lá como é que é? Na Polícia Americana, meu amigo, né? Aí, quando ele saiu, assim, porra, bicho, ele não sabia, porque ele não sabia o nome do hotel, o endereço, o inglês não era muito perfeito também, né, bicudo? E lá fora, uma limusine, esperando nós saímos. Porra, entramos na limusine, teve aquela saída triunfal, mas quase que ele foi preso. Boa história. Boa. Olha, essa aí foi a... Quem foi que brilhou o olhinho na hora que olhou aquela guitarra assim? E parecia uma criança, assim, me contaram. Não, a hora que a gente chegou na Guitar Center, na Samash lá, é a Disneylândia, cara. Pro música é a Disneylândia. Porque, cara, não tem explicação aquilo. É muita guitarra, não tem. Só indo lá ou vendo os vídeos na internet para entender aquilo. Foi muito legal. Muita guitarra boa, né? Não é guitarra coreana, chinesa, sei lá de onde, era tudo americano ali. Meu Deus, era realmente uma coisa muito top, né? Feita para gringo. Né? Vamos lá, vamos fazer mais uma então? Vamos nessa. Eu procuro às vezes uma canção que me traga coisas sobre o coração. São 2 acordes pra te encontrar e algumas rosas pra me inspirar. Eu peguei o lápis e o papel, te pintei sobre o céu. Rabisquei versos de emoção sobre amor e paixão. Encontrei o brilho no seu olhar. Toda noite eu vejo você chegar.
paixão. Eu peguei o lápis e papel, te sobre o céu. Rabisquei versos de emoção sobre amor e paixão. Eu peguei o lápis e papel, te pintei sobre o céu. Rabisquei versos de emoção sobre amor e paixão. Nesta quarta-feira, Banda Alheia no Teatro Elias Angeloni, em Criciúma. E agora o Bicudo vai falar para vocês onde são os pontos de comprar ingresso e corram, porque estão se esgotando. Os ingressos estão à venda em Criciúma, no Posto Bravo, em frente à Colina Veículos. Tem ingressos também no Posto Denone, em Cocal do Sul. Ingressos também aqui em Uruçanga, no Posto BR, na Cia da Música, que é a escola de música do Duda, né? Em São Ludogero, na Musical Felipe, que é uma escola de instrumentos musicais, na verdade uma loja de instrumentos musicais, e também na São Paulo Magazine, que é a loja do Hélio. E vamos manter pelo mesmo valor, que é R$30, lá no teatro. Então, quem mora mais longe, que não puder comprar, pode comprar no local lá também na hora. O teatro é muito espaçoso, tem mais ou menos capacidade para 800 pessoas, então todos podem ir. Um detalhe que a gente gostaria de dizer, e eu acho que isso também enobrece um pouco esse momento, é dizer que a gente vai destinar 20% da bilheteria para uma entidade filantrópica de Criciúma, que é a FASC, né? Que atende crianças, famílias carentes, idosos também. Então a gente decidiu fazer isso para que nesse momento a gente possa ajudar também um pouquinho, né, essas pessoas carentes. Né? Qual é o horário do show? 20 horas em ponto. Vamos tentar ser britânicos e não atrasar, porque é uma quarta-feira. Quinta-feira, a maioria das pessoas tem compromisso também, né? Então, 20 horas, um show de aproximadamente 2 horas. E depois também tem autógrafos, venda de CDs, DVDs, como o Gera já falou, né? Bicudo, aproveita, passa os canais de comunicação da banda, Facebook, site, telefones. Todos possíveis, né? Nós temos o nosso site, que é www.bandalheia.com, né? Facebook Banda Alheia, né? E nesses 2 canais tem todos os demais, contato para shows e tal, né? Estamos à disposição aí e querendo tocar nas festas, nos eventos aí, podem contratar que o nosso valor também não é caro, pelo contrário, é bem acessível, vai ser um show bem legal. Agora eu queria que vocês fizessem, então, Fazer mais uma? vocês vão fazer mais uma música e depois, para vocês não saírem daí da frente do tablet, do smartphone, do celular, do computador, daqui a pouco, sem playback, sem nada, que nem diz o Gera. Com valvulado ali. Valvulado, daqui a pouco. Aparelho. Então, além desse acústico que vai ter aqui agora, que eles vão fazer a última música, já, Banda Alheia ao vivo e a cores para vocês. Vamos lá. Se te disserem que sou passado ou não existo, não sou nada, deixe que falem tudo de mim. Vagam sem fundo, é cilada. Nós dois sabemos que temos outro vetor. Pois em ligeiro chega de pranto de amor. Não ouça nada, olhe pra mim, lembra a jornada, sou assim. Lua de mel, vinho na taça, vem lá do céu, paixão e graça. Nós dois sabemos que temos outro vetor. Pois em ligeiro chega de pranto de amor.
voz do mundo vem lá do céu, a voz do mundo vem. Nós dois sabemos que temos outro vetor. Pois vem ligeiro, chega de pranto, de amor. A voz do mundo vem lá do céu, a voz do mundo vem. Aê! Então essa foi a Banda Alheia. Agora nós vamos pro palco principal aqui, onde eles ensaiam, e vocês vão curtir um pouquinho mais. Vamos dedicar essa música pro motociclista. Valeu? Ainda não sei onde vou. Sigo chapado na estrada. Já coloquei minhas luvas, deslizando no chão. Eu vou sentindo meu corpo, a alma da moto, muito além da razão. Viajando.
perdi a razão. Mas como será você é? Engole todo dia, esqueço por quê. Hoje eu acordei abraçado no garrafão. Perdi a cabeça, perdi a razão. Às vezes a vida dá mais do que se pode aguentar, jogando tudo pro alto. Isso acontecer, se pensa te ligar, se quer sentir paixão. Tenta achar saída, recriar emoção. Vou procurar alguém, ser feliz, triste a mais, mas vem pro coração. Ai, não dá! Se pensa te ligar, quem sente paixão. Tenta achar saída, recriar emoção. Vou procurar alguém, ser feliz, triste a mais, mas vem pro coração. Hoje eu acordei abraçado no garrafão. Hoje eu acordei abraçado no garrafão. Hoje eu acordei abraçado no garrafão. Hoje eu acordei abraçado no garrafão.